Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia, Tati. Bom dia, professora. Tudo bem com vocês? Tudo bem, a senhora? Ótima também, graças a Deus. Ainda mais que hoje a gente está começando um pouquinho mais tarde. Excelente. Ixi, o povo começou a reclamar hoje de manhã no grupo, falando. Aí eu falei, gente, mas vocês têm que me dar um retorno, porque eu perguntei, vocês falaram que tudo bem, Ah, a meu aula começar às Deus. 9 horas. O povo reclamou por quê? Vai estar dentro do meu horário. Também, pois é, não é? São 2 horários seguidos, em teoria, não é? Não, os dois Não, são tipo, meus. sim. Aí eu falei pra ser 9 horas, aí algumas pessoas falaram que tudo bem. Aí eu marquei 9 horas com a senhora. Aí deu algum problema em algum horário que coincidiu lá, mas Algum horário de quê? aí Se todo mundo faz a minha disciplina? Tem gente que é de outra turma? acho que sim. Ah, sim, aí eu não sabia. Se tem gente que é de outra turma e faz só uma disciplina, aí pode ser que atrapalhe. Eu não sabia disso. Por isso que eu perguntei se podia ser. Você perguntou no grupo também, né? Perguntei. Bom dia. Bom dia, Mariluce. Oi. Ué, professora, mas fala, né, 8h50 que começa ou é 8 horas? Porque eu ainda tô... Mariluce, eu tenho 2 horários seguidos com vocês. Pois Então é eu isso que eu posso não tô entendendo. começar até. Então, é isso que eu não tô entendendo. Mas, assim, oficialmente sua aula começa 8 horas, a de trânsito? Ai, Eu faz tô tanto. aqui meio perdida. Deixa eu Alguém ver sabe meu, me responder aí, gente? deixa eu ver meu horário. Professora, eu tenho a dúvida justamente, não deveria ser duas aulas? Por que que tá sendo só uma? Não sei, porque como eu não sou dessa turma, algumas informações não chegam até a mim. Júlia, a aula de trânsito ela tem 2 créditos, então a aula síncrona dela tem que ter 50 minutos. É o mesmo esquema com a aula de estágio básico em psicologia escolar. Ela tem 2 créditos, então a aula síncrona tem 50 minutos. Então, com o meu horário, Mariluz, com vocês, eu acho que é 8 horas. De Uhum. 8 até as 9h40 é a aula de trânsito. E desse Tati, horário depois até 10h50 é a aula de estágio. Oi, Rayane. Só no nosso horário, assim, só para ficar, tá Ah, 8h50. tá vendo? Ah, 8h50. Se eu começar às é. 9, tá super dentro do horário, não tá? então, isso que eu não estava entendendo. Eu falei, gente, mas não é 8h50 por causa de 10 minutos? É isso que eu tô aqui Não, matutando. Marilúcia, é porque eu acho que é 8, porque não dá tempo Ah, de ter aula de 8h50 até. O 10h50. horário começa às 8, pelo horário pode ser das 8 até as 9h50, né? Uhum, a aula de Aí, trânsito. sim, então a senhora Aí eu pode posso fazer usar das qualquer 8, horário dentro desse horário para fazer a aula síncrona. sim. Entendi. Aí eu perguntei para Ana Luísa o que ela achava da gente dormir mais um pouquinho. E ao invés de começar às 8, 8h30, a gente começar às 9. Ela achou super interessante, eu também. E aí Eu a também. gente começou, tá começando mais tarde, mas eu não sabia, por exemplo, eu tinha esquecido do caso da Júlia. Júlia, você faz outra disciplina esse horário? Então, professora, eu estou fazendo estágio, aí a professora Mara queria marcar 8 horas ou 7h30 para durar, tipo, 2 horas. Mas como ela tá marcando 7h30, acho que dá tempo de eu chegar 9 horas para essa aula. Ah, então é o estágio. E o estágio ele é super flexível. É o estágio que tem que se. O estágio supervisionado que você está falando? Sim, do nono período já. Então, o estágio, ele é super flexível. Amanhã mesmo eu tenho uma reunião com o meu grupo de estágio e eu marquei para as 10 horas da manhã, uma reunião, 10h30.
Aí veio uma aluna falar, ixi, eu estou fazendo uma disciplina nesse horário. Eu que tenho que mudar o meu horário da reunião de estágio, porque o estágio ele não está na grade. É o professor com o grupo que negocia um horário. Então, e a disciplina da aluna está na grade. Então, eu vou ter que mudar meu horário. Mas no caso do seu, Júlia, com a Mária, tá super de boa. Porque se começa às 7 horas, dá tempo demais. Né? Sim. Esse horário para mim de 9 horas tá bom. Aí eu não sei para a turma também. Eu não sei, Ana Luísa, quem reclamou. Não precisa de você me dizer quem é, mas eu gostaria que a pessoa que reclamou porque que a aula está sendo às 9, de certa forma, desse uma justificativa para eu, se for necessário, eu mudar. Do tipo, eu faço outra disciplina logo em seguida, não dá para mim, tá chocando. Aí, se for esse o caso, a gente tem que mudar. Mas se não, se for só encheção de saco, Mimimi. se for só uma questão de implicância, sinto muito, eu tô indo pela maioria. Bom, a pessoa não vai se manifestar, acredito. Mas, bom dia para todo mundo que agora apareceu. Eu estava falando bom dia antes, e aí começaram os questionamentos a respeito do horário de aula e a gente começou a discutir. Tudo bem com vocês? Quem eu estou vendo? Muito obrigada pela câmera aberta. Estou participando de uma campanha no Instagram de abram as câmeras para os seus professores, eles estão se sentindo sozinhos, tá? Então, por favor, divulguem essa campanha. Aí, tem mais gente abrindo câmera, muito obrigada. Pessoal, eu coloquei ontem na plataforma a aula da semana passada, coloquei os pós-aula, tá tudo lá, a gente está super em dia. Nessa disciplina de Psicologia do Trânsito. A disciplina de estágio, ainda não consegui colocá-la toda em dia, não. Mas em breve eu vou colocar. Essa semana mesmo eu vou terminar de colocar todas as disciplinas em dia, tá certo? Hoje, nós vamos conversar nessa disciplina de trânsito, pela última vez, a respeito da teoria, no sentido de história, de quais são as contribuições da psicologia do trânsito. Nós temos mais um texto para falar sobre isso. Eu sei que pode ficar um pouco repetitivo, e às vezes vocês podem achar um pouco maçante, mas é muito importante que isso fique bem gravado, que isso fique bem esclarecido para vocês. Qual é o papel do psicólogo do trânsito, como que foi constituída essa função, quais são as contribuições a partir de então na área da pesquisa. Na próxima aula, nós já vamos entrar em temas mais práticos, que eu falei para vocês quando eu apresentei o plano de ensino. Nós vamos falar sobre medo de dirigir em alguma aula, sobre gênero, né? Homem e mulher no trânsito, se tem diferença. Mas na aula que vem nós vamos falar sobre o tema agressividade e trânsito. Tem um artigo que fala sobre isso, sobre o estresse, sobre o nervosismo, que ou o trânsito pode causar, ou a pessoa pode provocar dentro de um trânsito, né, de um tráfego. Mas hoje, nós vamos trabalhar um último texto que fala sobre as contribuições da história da psicologia do trânsito e quais são as perspectivas, para onde vai caminhar a psicologia do trânsito. Vou compartilhar a tela com vocês. Nossa, tem gente falando. Agora eu entendi. Tem gente aqui no chat falando comigo. A Patrine, ela faz outra disciplina. Depois eu vou descobrir com ela qual que é o horário dessa outra disciplina. Ela vai assistir a aula gravada porque ela vai apresentar um trabalho. Gente, mas eu ainda estou dentro do horário da minha aula. Bom, depois a gente verifica essas particularidades. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. O que eu fiz? Vocês estão vendo a tela compartilhada? Sim? Sim. Tem mais gente querendo entrar. Bruna, Maria Luísa. Deixa eu ver se eu consigo colocar essa letra maior aqui.
esse texto está no Liceu, já está disponível lá para vocês. Ele se chama Psicologia do Trânsito no Brasil. De onde que ela veio e para onde que caminha? Olha que interessante que é esse artigo. O resumo dele vai contar para a gente o que nós vamos abordar na aula de hoje. Os aspectos históricos da psicologia do trânsito no Brasil, né, onde que começou esse primeiro estudo a respeito dos psicotécnicos com os motoristas para promover a segurança no trânsito, a importância dos DETRANs na expansão da psicologia no Brasil, e no final do artigo vai sugerir as futuras pesquisas de trabalho nessa área, que mostram para a gente as oportunidades de trabalho, de atuação do psicólogo, os desafios que surgem em função dessa perspectiva de melhorar a qualidade de vida urbana, porque a gente sabe que poluição e congestionamento atrapalha, é negativo para a qualidade de vida. Então, esse artigo vai falar sobre isso. Como eu disse, algumas coisas podem até parecer repetitivas, mas são, portanto, necessárias para a gente evoluir o estudo a partir daqui. Bom, quais são os aspectos históricos mais importantes e que vocês não podem se esquecer e que fazem parte tanto do artigo que nós vamos conversar, quanto também do link que eu coloquei na plataforma, um link do Prezi, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, a respeito dessa história da psicologia no Brasil. A gente sabe que o DETRAN, a institucionalização dos DETRANs no Brasil, elas são responsáveis, elas são muito importantes para a construção da imagem do que é o psicólogo no trânsito. Porque quando foi instituir os DETRANs no Brasil, foi se percebendo a necessidade de fazer um teste para a pessoa poder ter a carteira de motorista. Então, deixa eu descer mais um pouquinho. No início do século XX, quando o trânsito começou a ficar cada vez mais fluido, né, 1900 alguma coisa, que antes era só carruagem, cavalo, aí começaram a ter os primeiros carros, começou a ter trânsito, começou a ter ruas, avenidas. Era o início, então, do transporte, que era fundamental para os deslocamentos, principalmente nas rodovias. Deslocar-se de uma cidade para outra não dava para ser a pé, nem a cavalo, talvez, se fosse uma família toda, não dava para ser só com um animal. Então, eles precisavam constituir alguns transportes, alguns meios de transporte. Por causa também da produção, né, da indústria automobilística no Brasil, que começou nessa época, e aí o automóvel passou a ser utilizado pelas pessoas. E aí, como consequência disso, começaram a ter-se problemas de segurança e problemas de saúde em decorrente de acidentes de trânsito. Nós vamos ver lá no final do semestre alguns textos, alguns artigos que falam sobre as sequelas que um acidente de trânsito pode deixar. Então, algumas pessoas podem ter problemas na espinha, na coluna e perder o movimento das pernas. Algumas pessoas podem ficar cegas, algumas pessoas podem ficar com lesão e nunca mais conseguir se recuperar, uma lesão cerebral. Então, a gente sabe que, em decorrência de acidentes de trânsito, pode se intensificar problemas na saúde pública. E isso já aconteceu na década de 40. Então, como consequência disso, o que eles resolveram fazer? As autoridades começaram a desenvolver alguma medida de prevenção. Como que nós vamos prevenir? Como que vamos melhorar essa questão do trânsito? E então eles pensaram, para a pessoa tirar uma carteira, para a pessoa conseguir uma habilitação, para ela ser considerada apta para dirigir um veículo, ela precisa passar por uma seleção. Ela precisa passar por uma seleção médica e também psicotécnica. Então, na verdade, a finalidade inicial dessa seleção era restringir o acesso das pessoas ao trânsito, pessoas que fossem propensas a se envolver em acidentes. Só que começaram a discutir-se, né, a necessidade de validade, porque tem gente que tirava a carteira e ficava o resto da vida com essa carteira e talvez perdesse algumas
possibilidades, algumas habilidades. Por isso que existem verificações periódicas para verificar as condições mínimas que uma pessoa tem de dirigir, seja de capacidade física, seja de capacidade psíquica. Isso foi utilizado, então, como critério. Era uma forma de quê? De avaliar se as pessoas estavam aptas a dirigir. E também, nessa época, dividiu-se as diferentes habilidades para se dirigir em categorias. Vocês sabem quantas categorias são e quais são elas? Vamos só para vocês acordar aqui. Alguém cita, por favor? Eu vou chutar, são 4? São 5. 5? Vai da A ao E. Quem sabe para que serve cada uma delas? Qual que é de moto? De moto é A. Quem tem carteira aqui para falar? O Anderson tem. Quem? Acho que a de carro é B, né, professora? B, isso. Quem faz de carro e moto tem a carteira A, B. E as outras? C, D, para que serve? Carregar passageiro, motor de carga. Motorista de carga, motorista de ônibus, motorista de carga. Quando eu trabalhei no RH, olha só, até psicólogo organizacional às vezes tem que saber um pouquinho da área do psicólogo do trânsito. Quando eu trabalhei no RH e a gente ia fazer seleção para motorista, para a empresa que eu trabalhava, a gente precisava colocar no anúncio do recrutamento e depois, na hora da seleção, precisava se verificar se o indivíduo tinha carteira profissional. O que é carteira profissional? Para se transportar cargas perigosas, para se transportar pessoas, existem algumas habilidades que são necessárias. Eu não sei se vocês já andaram num ônibus que parece que não está carregando gente, parece que esqueceu que está carregando alguém. E faz a curva e o povo cai para cima um do outro e freia e todo mundo. É como se essa pessoa não tivesse tido a habilitação necessária para tirar uma carteira dessa. Porque precisa ter esse cuidado. Motorista bom é aquele que você viaja e durante o percurso você consegue dormir e você não acorda com uma freada brusca, com um solavanco, se for um asfalto bom também, né? Porque tem umas estradas que, por favor, não ajudam muito, coitado do motorista. Mas, se o motorista for bom, você vai num ônibus leito daqui para São Paulo, daqui para o sul, que as estradas são melhores, você vai sem acordar, você dorme a noite toda. Por quê? Porque ele sabe dirigir como uma pluma, assim, e não faz nenhum tipo de movimento brusco, o que promove qualidade de vida para os passageiros. E segurança também. Esse motorista precisa estar apto a dirigir com segurança. Deixa eu diminuir a janelinha de vocês aqui para eu poder voltar para o texto. Pois bem, dentro dessa tarefa de avaliar as condições psíquicas dos motoristas, a psicologia brasileira sofreu forte influência estrangeira, porque os instrumentos construídos para validar, né, os testes psicotécnicos, eles ainda foram construídos nessa época fora do Brasil. Então vieram trabalhos da Alemanha, da França, dos Estados Unidos, da Espanha, porque no Brasil não havia instrumentos validados para essa atividade. Dessa forma, então, o que acontecia? O teste psicotécnico ou a psicologia aplicada ao trânsito, ela servia única e exclusivamente para identificar os indivíduos que não poderiam ser aptos a tirar uma carteira e para validar o contexto daquele que poderia ser apto para ter uma carteira de habilitação. Então, essa ideia de psicologia do trânsito ligada sempre ao psicotécnico, ela é muito forte. Deixa eu descer aqui. Mas percebeu-se que não só isso, mas a psicologia podia contribuir com o trânsito rodoviário brasileiro. E aí, o que aconteceu? Um campo novo surgiu
por volta de 1956, um campo novo de trabalho na atuação profissional da psicologia do trânsito surgiu, que seria contribuir com os engenheiros, técnicas relacionadas ao trânsito. Um psicólogo poderia contribuir com um engenheiro. Como que ele poderia contribuir com um engenheiro? Lembra da aula passada que a gente viu aquele vídeo daquela psicóloga do Sul, contando, né, as experiências dela, as pesquisas dela a respeito de trânsito e as ideias que ela tinha a respeito das leis, a respeito das punições, das penalidades. Então, além dos exames psicotécnicos obrigatórios, o psicólogo do trânsito passou também a trabalhar junto com a equipe de engenheiros que construíam o trânsito na época. A partir de 1950, diminuiu bastante os acidentes de trânsito e começaram a se desenvolver outros estudos a respeito das aplicações de teste. Será que os testes que eram utilizados estavam corretos? O teste que foi avaliado, o primeiro teste que foi avaliado foi o PMK. Vocês já ouviram falar do PMK? Não? Só o Anderson me respondeu. Alguém já? Não, professora. O PMK, ele é um teste que a gente utiliza as duas mãos fazendo traços. E aí depois esses dois lados são comparados. Eu não vou explicar toda a aplicação e a correção desse teste, mas ele foi utilizado por muito tempo para o psicodiagnóstico miocinético, é o PMK. Ele era muito utilizado, ele ainda é usado até os dias de hoje para a questão em alguns DETRANs, não em todos, para avaliar a habilidade de dirigir. Os outros testes mais utilizados a gente já citou em outra aula, nós não vamos falar deles agora. E aí o que começou a acontecer? Em 1960, esse é um marco histórico importante, a profissão de psicólogo no país foi reconhecida, não só psicólogo do trânsito, mas em 1960 começou-se o reconhecimento da profissão. Por quê? Porque a profissão de psicólogo foi regulamentada. Então, existe um decreto de 21 de janeiro de 64 que regulamentou a profissão do psicólogo. Então, já começaram a existir os conselhos regionais e já existia também o Conselho Federal de Psicologia. E aí vale ressaltar que os profissionais que atuavam dentro da avaliação, né, dentro do teste de psicotécnico, dentro do trânsito, eles já contavam com essa atividade há mais de uma década, quando foi reconhecida a profissão de psicólogo no Brasil. E por causa, então, da regulamentação, foi necessário, da regulamentação da profissão, foi necessário também regulamentar-se os psicotécnicos, para ficar tudo conforme a lei, tudo credenciadinho, para não ter nenhum problema. Então, em 1968, é que começou-se a regulamentar os testes que eram aplicados nos departamentos de trânsito. E com o Código de Trânsito, que foi regulamentado nessa época, em 1998, é que os DETRANs começaram a inserir a figura do psicólogo no processo de habilitação, inclusive de maneira seletiva, porque existem concursos para o psicólogo do trânsito, não é qualquer pessoa que vai e fala assim, eu sou psicólogo do trânsito, vou atuar, quem quiser fazer exame psicotécnico vem aqui na minha clínica. Não é assim não, você tem que estar concursado, um concurso público, e você tem que estar credenciado junto ao DETRAN. A clínica, o lugar de atendimento do psicólogo do trânsito não precisa necessariamente ser dentro do DETRAN. O psicólogo que é credenciado ao DETRAN, ele pode ter o atendimento na sua clínica, as pessoas serem direcionadas para esse lugar.
mas ele só pode assinar como psicólogo do trânsito se ele tiver passado nesse concurso público e tiver sido contratado para tal. O psicólogo no início, então, em 1998, quando ele começou no Detran, ele realizava o psicotécnico e também ele realizava algumas perícias, em alguns casos de pessoas que tinham que ter a carteira suspensa, ele também realizava essas perícias. Bom, vamos passar para a página de baixo. Então, o Detran, ele começou a fazer parte do Sistema Nacional de Trânsito em 1966. E como eu disse para vocês, o Detran já existia, mas ele não existia nessa estrutura que ele tem hoje. Hoje existe uma diretoria de serviço de trânsito, existem departamentos estaduais, departamentos municipais. Hoje é tudo muito mais definido, tudo bem mais padronizado. E aí começou a expandir o campo de atuação dos psicólogos no departamento de trânsito. Além do psicotécnico, o que mais que um psicólogo do trânsito poderia fazer? Primeira coisa, ações para prevenir acidentes. Então, é o que a gente chama de psicoeducação, uma ação de trânsito, uma propaganda sobre o uso do álcool e o ato de dirigir, uma propaganda sobre a velocidade, obedecer o limite de velocidade, e sobre tantas outras coisas que são importantes. Eu não sei se vocês já perceberam, as últimas propagandas de trânsito que tem, elas são bem mais apelativas para o lado emocional. Eu não sei se vocês já viram uma propaganda que é como se a pessoa, a hora que a família ia sofrer um acidente, a cena congela, e o motorista, que é o pai da família, olha para a esposa, olha para os filhinhos que estão sentados no banco de trás, olha para o carro, vê que o carro vai bater, e aí passa um filme na cabeça dele sobre a família, e ele imagina a hipótese se ele tivesse saído um pouco antes, ou se ele tivesse andado um pouco mais lentamente em determinada parte do percurso, aquele acidente poderia ser evitado. Então, esse tipo de propaganda, que a gente percebe um apelo mais emocional, com certeza tem a participação de um psicólogo na elaboração dessa área de comunicação, de prevenção de acidentes. Alguém já viu essa propaganda? Eu estou me sentindo tão sozinha. Alguém fala comigo? Nunca vi. Eu já, professora, eu já vi. Alguém já assistiu alguma propaganda de trânsito que percebeu um apelo um pouco mais emocional? No sentido de prevenir acidentes? Eu já vi, professora, uma que era tipo assim, é como se fosse num bar, aí o garçom vai enchendo, tipo, o copo, vai jogando o copo assim. Aí é como se fosse a pessoa bebendo, aí tem uma hora que ele joga o copo e o copo quebra, que é como se fosse uma alusão ao acidente em si. Com certeza, a equipe que faz a propaganda, a equipe que é composta por engenheiros, por pessoas que são capacitadas nessa área, mas com certeza a participação do psicólogo na ação para prevenir acidentes, ela tem se aumentado bastante. Outra área que o psicólogo pode trabalhar, além dessa ação de prevenção de acidentes, seria a perícia em exames para motorista. Às vezes um motorista que sofreu um acidente, aí ele precisa de uma reabilitação. A reabilitação após o acidente, gente, não é só uma reabilitação física, não é só o exercício de fisioterapia. Pegar o carro novamente. Enfrentar a fobia do volante é muito sério. Nós vamos ter uma aula sobre fobia do volante. Tem gente que sofre um acidente e deixa de dirigir para sempre. Vai ser carona, vai ser... como é que fala? Vai ser passageiro de Uber para o resto da vida, prefere isso do que voltar a dirigir, mesmo tendo a carteira. Mas sofreu um acidente, essa pessoa tem fobia de dirigir.
E isso muito pode acontecer. Então, é trabalho do psicólogo do trânsito também atuar com esse tipo de tratamento, de reabilitação profissional. Deixa eu pôr o computador na tomada, peraí. Observa-se também que, portanto, há uma diversificação muito grande nas atividades da psicologia em alguns DETRANs. Então, antes, aquilo que era resumido apenas a testes, hoje se evidencia com muito mais clareza que a contribuição do psicólogo ela é muito mais ampla. Além dos testes, além da psicoeducação, esse artigo vem trazer as futuras contribuições que o psicólogo pode ter no trânsito. Vamos lá, é a última parte do artigo, eu tenho alguns minutos desse link e depois a gente usa mais 10 minutos do próximo link para a gente ter os 50 minutos na nossa aula síncrona, tá ok? Então, essa última parte do artigo vai falar sobre quais são as direções futuras para a psicologia do trânsito no Brasil. Então, vão ser apontados alguns campos. Primeiro, vai se falar do campo acadêmico e profissional. De maneira específica, a gente sabe que a psicologia brasileira, de maneira geral, ela está relacionada ainda aos exames psicotécnicos. Então, a identidade de muitos psicólogos ainda está muito ligada a essa questão da avaliação psicológica. Porém, a gente sabe que é uma questão de mudança cultural. Vocês, como futuros psicólogos, e nós que já estamos atuando, somos responsáveis pela mudança na mente das pessoas em relação a isso. Se alguém algum dia agora, a partir de agora, você é estudante do 4º período, se alguém falar assim, o que faz o psicólogo do trânsito? Pelo amor de Deus, vocês não vão falar assim, faz o teste lá para o povo passar no psicotécnico. Não é só isso. Existe a contribuição de estudos e de trabalhos em vários comportamentos dos participantes do trânsito. Então, a gente pode falar sobre o comportamento do pedestre, sobre o comportamento do ciclista, do motociclista, dos policiais, das autoridades, fazer uma relação do contexto socioambiental. Tudo isso faz parte do trânsito. A gente tem que entender que todos esses são elementos dentro do cenário de trânsito. Se a gente for falar dentro do plano acadêmico, que é esse que a gente está atuando agora, né? A gente já sabe que existem livros a respeito de psicologia de trânsito. A gente já sabe que existem artigos. Cadê? Sumiu meu texto. Peraí, gente. Aqui. A gente já sabe que existem vários artigos escritos a respeito da psicologia do trânsito. Em 1999, aconteceu um Fórum Nacional de Psicologia do Trânsito. Esse fórum foi considerado um marco muito importante na elaboração das novas políticas e novas normas dentro dos conselhos, tanto federal quanto regional, para trabalhar esse potencial que é o planejamento urbano e a atuação do psicólogo dentro da educação das pessoas para o trânsito. Então, o Conselho Federal de Psicologia estimulou bastante essa atuação de forma interdisciplinar do psicólogo do trânsito. E o Conselho Federal quis fazer o quê? Incentivar a elaboração de pesquisas, porque nós sabemos que o campo do trânsito é muito vasto para as pesquisas. E aí surgiram novas pesquisas. Olha só, vou citar algumas pesquisas que surgiram a partir desse incentivo do Conselho Federal. Uma delas, em 2001, se intitula O Comportamento Perigoso de Meninos no Trânsito. Então, estava falando dos jovens no sexo masculino dentro do trânsito. Um outro artigo, o avanço do sinal vermelho, os conflitos de tráfego entre pedestres idosos e veículos. O que vocês imaginam desse artigo, hein, gente? Pedestres idosos e veículos.
Você já percebeu que as pessoas não têm paciência hoje em dia? Acho que nunca tiveram. Fala, Anderson. Não, pode falar. Nunca tiveram paciência, por exemplo, para esperar um pedestre idoso atravessar a faixa. Isso é verdade. O idoso sempre tem que ficar correndo nas faixas. Ou Sempre. ficar implorando para alguém parar. Porque Alguém todo parar. motorista que vê que é um idoso que está aguardando para passar na faixa, o motorista pensa assim, nossa, eu vou perder muito tempo se eu parar. Porque até que esse idoso dá conta de atravessar, né? Sim. Ou às vezes o idoso está no meio da faixa e ao invés do motorista aguardar, não, já começa a entrar pela faixa, como quem diz, vamos meu filho, anda logo que eu tô com pressa. Então é uma Verdade. ausência de respeito com a pessoa do idoso completa. Isso é um descaso muito sério. Professora, teria que trabalhar com reeducação no trânsito ou não? Reeducação, seria uma orientação. Acredito que até uma propaganda nesse sentido seria válida. Quando a gente coloca a empatia, né? Aí você pode pensar assim, não, mas eu não sou velho, eu não sei o que esse velhinho está sentindo. Mas se a gente puser um vô, vamos fazer de conta que é seu vovô que está atravessando a faixa. Como você gostaria que os carros parassem, né? Eu já vi propaganda com um alvo de público infantil, aí usa bichinho para atravessar a faixa. Ah, eu já vi até um meme que uma família de patinhos atravessando uma BR, todos os motoristas pararam, porque acharam lindo e tiraram foto, porque era uma família de patinhos, a pata, que é tanto de filhotinho atravessando a BR, todo mundo esperou ela atravessar. E a natureza é linda, mas quando é para parar numa faixa, que é obrigação, que é lei, as pessoas têm dificuldade, as pessoas não param, e param com impaciência. Então, eu imagino que esse artigo deve ser bem interessante, o conflito de tráfego entre pedestres idosos e veículos. E não é só pedestres idosos, não. Às vezes, quando tem um idoso motorista, as pessoas discriminam. Ah, só podia ser velho, por isso que está dirigindo devagar assim. Talvez ele esteja dirigindo na velocidade correta. E é o jovem que está correndo demais e querendo ultrapassar. Existem outros artigos também que foram citados aqui, como avanços na pesquisa do trânsito, sobre a gravidade de infrações de motoristas e também a representação social do carro. Dentro da psicologia social, a gente vê que existe um conceito chamado representação social. Nós vamos ver juntos, né? Que a gente está lá em social. Mas eu já posso adiantar para vocês, representação social é aquela... O que aquela figura representa? Quando eu digo, por exemplo, policial. Aqui no Brasil, policial para nós significa segurança. Aqui em Goiás, policial significa segurança. Mas no Rio de Janeiro, se a gente fala polícia, todo mundo sai correndo. Tem gente que tem medo da polícia. Então, a representação social de polícia, ela é diferente de Goiás e Rio de Janeiro. Deu para entender mais ou menos o que é representação social? Pois é, qual que é a representação social que um carro tem em relação ao comportamento dos jovens? Um carro representa poder, um carro representa status, um carro representa autonomia, independência. Então, essa representação social para os jovens do carro, ela é muito forte, muito significativa. E isso também é um artigo escrito a partir do incentivo que o Conselho Federal deu para a psicologia do trânsito em 2001. Eu estou entrando no último minuto. Quando terminar esse link, vocês voltam no mesmo link das 9 horas. Cuidado que tem dois, tem o das 9 e tem o das 10. Volto no das 9 horas, que a gente vai só fazer a conclusão desse artigo e passar para outra aula. Beleza? Não vou deixar esse trem me cortar falando no meio do caminho.